Olá, o Interesse Público começa agora. Vamos aos destaques dos nossos repórteres. Walter Pinheiro Júnior. No Rio Grande do Norte, pacientes que precisam de leitos de UTI são internados em unidades de tratamento improvisadas e alguns até morrem na fila de espera por leitos do maior hospital público do estado. Obrigada, Walter. E da capital do país, a informação da Érica Picelli. Eliane, em Brasília, o número de leitos de UTI é insuficiente para atender a demanda de pacientes que aguardam em uma fila que chega a ter mais de 70 pessoas por dia. Obrigada, Érica. E a falta de leitos de UTI no Brasil é o tema da nossa série de reportagens especiais que continua hoje. E tem muito mais. Ministério Público Federal defende visita íntima a presos. Uma portaria do Ministério da Justiça proíbe esse tipo de visita para quem cumpre pena nos presídios federais. Estação Ferroviária de Goiânia passa por reformas. O pedido foi feito pelo Ministério Público. As obras já começaram. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Quando se pensa em saúde, a preocupação logo ocupa a mente de muitos brasileiros. Mas é na hora que mais se precisa de socorro, quando há necessidade de buscar um leito de UTI, que vem o desespero para encontrar uma vaga. Nós fizemos uma série de reportagens sobre esse tema em alguns estados e no Distrito Federal. A Érica Picelli acompanhou a situação aqui no DF e conta pra gente o resultado desse trabalho. Não deram chance para ela, não deram, simplesmente não deram. Isso que é a minha revolta. O desabafo é de um pai que lutou com todas as forças que tinha para salvar a filha. Emily tinha apenas 6 anos. A menina teve aneurisma cerebral e precisava ir para a UTI. Sem ter vaga, a garota ficou em uma sala improvisada no Hospital Materno Infantil de Brasília, onde tinham até baratas, como aparece nesse vídeo feito por Jusemir. Depois de 1 mês e 20 dias, que veio me ligar que acharam a vaga. E quando eles foi encaminhar ela, o óbito já tinha prosseguido. Para seu Júlio, restou a saudade do irmão, que também morreu sem conseguir ir para o leito de UTI que precisava. E aí ele passou mal a noite toda, a gente levou ele de manhã para o hospital e ficou internado. O médico falou que tinha que providenciar uma UTI, senão ele ia morrer. E realmente morreu, por falta da UTI, né? Procuramos a justiça liberou a vaga, mas não achou a vaga. Essas são algumas das muitas histórias tristes de pessoas que poderiam estar vivas se tivessem conseguido um leito de UTI. Atualmente, no Distrito Federal, tem 401 leitos funcionando, sendo que outros 63 estão bloqueados por falta de assistência ou de equipe médica. A maior parte dessas vagas estão concentradas no Hospital de Base de Brasília e no Hospital Regional de Santa Maria. A fila de pacientes à espera de um leito de UTI em Brasília passa de 70 pessoas por dia e desse número, 30% dos pacientes são de outros estados como Goiás, Bahia e Minas Gerais. A prioridade na fila por uma vaga de UTI é definida pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do DF, que tenta reduzir o tempo de permanência nos leitos para diminuir a espera. No ano passado a gente estava com uma taxa média de 8,9 dias entre a alta dos pacientes e a efetivação dessa alta. A gente já conseguiu reduzir isso para 5,4 dias e o nosso objetivo até o começo do ano que vem é chegar em 48 horas. Para o Dr. Sérgio, a solução é mais complexa do que ampliar o número de leitos de UTI.
A saúde não é só a Secretaria de Saúde ou o Ministério da Saúde. A saúde ela é a educação, a Secretaria de Educação, Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Segurança, tudo isso diz respeito à saúde e a gente tem tratado isso de forma compartimentalizada. Isso não pode acontecer. A gente vai ter a falsa impressão de que precisa de mais leitos de UTI, quando na verdade a gente precisa cuidar melhor na ponta. A falta de leitos de UTI no Rio Grande do Norte levou o maior hospital público de emergência do estado a acomodar de forma improvisada em salas de recuperação de cirurgia pacientes que necessitam de tratamento intensivo. A espera por uma vaga se transformou no que os profissionais e servidores estão chamando de fila da morte. Quem conta essa história pra gente é o repórter Walter Pinheiro Júnior. Como superar a morte de alguém que se ama, sabendo que ela poderia ter sido evitada? Os momentos bons, o momento ruim, ela sempre compartilhava com a gente. Foi um descaso muito grande, porque ela era nova, o problema que ela tinha de coração não era tão grave. Sebastião e Cristiane compartilham a mesma dor da perda de um parente que morreu esperando uma vaga em um dos leitos de unidades de terapia intensiva no estado do Rio Grande do Norte. A alternativa para as famílias é assegurar na justiça o direito à internação dos parentes, mas a vaga nem sempre chega a tempo. A mãe de Sebastião, Dona Margarida da Conceição, de 75 anos, teve um AVC e não resistiu à espera. Quando foi dia 15, ela veio a óbito, dia 15 de outubro, porque eles não cumpriram a ordem judicial. Cristiane conta que a mãe dela morreu no dia em que a decisão da justiça para a liberação de um leito de UTI para ela foi cumprida. Restaram apenas a dor da perda e o sentimento de revolta. Minha mãe poderia estar aqui comigo, pelo descaso, pela demora, minha mãe não teve a oportunidade. O problema é crônico e fez com que o corredor do Hospital Alfredo Gugel, maior emergência da rede pública de saúde do estado, localizado na capital natal, ficasse conhecido como Fila da Morte. Diariamente há em torno de 35 pacientes e são transferidos em torno de 10 a 15. É o número que se consegue de leitos durante o dia. No outro dia chegam mais 15 ou 20. Então essa fila é mais ou menos permanente, por isso é uma fila com alto potencial de óbitos. O Rio Grande do Norte possui cerca de 400 leitos de UTI para atender mais de 3 milhões de pessoas. 200 deles estão em Natal e o restante divididos em cidades pelo interior do estado. O problema é que as vagas de UTI no interior não são suficientes e esses pacientes são trazidos aqui para Natal, gerando uma sobrecarga de demanda por vagas de UTI e um déficit que chega a quase 700 leitos adultos e pediátricos. O Hospital Alfredo Gugel é referência em tratamento de pacientes com trauma e acidente vascular cerebral. Aqui, existem hoje apenas 39 leitos de UTI funcionando e este ano, 5 unidades de tratamento intensivo cardiológicas foram fechadas por falta de recursos. Então a gente recebe uma demanda imensa de pacientes politraumatizados, principalmente com traumatismo de crânio, e que vão para o centro cirúrgico para ser operado de forma imediata e não conseguem sair da sala de cirurgia para ir para uma UTI, nem para o CRO, porque está simplesmente... eu não tenho onde colocar. O governo do estado decretou estado de calamidade na saúde pública, alegando déficit de servidores e falta de medicamentos e insumos em todas as unidades. O paciente acaba indo a óbito por falta, não da assistência da gente, nem assistência médica, mas por falta do ambiente que não dá proporção para a gente trabalhar. Faltando material, faltando monitoramento. E para falar sobre a atuação do Ministério Público em relação ao problema da falta de leitos de UTI no país, nós conversamos com a Procuradora da República, Silvia Regina Pontes Ascioli, do MPF em Pernambuco. O que está na raiz desse problema é a gestão responsável, né, e também o combate à corrupção. E aí vem a transparência é o primeiro passo. Não adianta você atender uma pessoa individualmente, mas não conhecer a raiz, realmente o que é que está havendo, que aquela pessoa de repente precisa recorrer à justiça para ter acesso a algo que era para ser administrativamente viável para quem precise. Soluções devem vir conjuntamente com ampliação de leitos, mas também com a melhoria de gestão.
E aí a transparência é um fator importante para que a população conheça o que está sendo feito com o dinheiro da saúde nesse aspecto das UTIs. O Ministério Público Federal se opõe veementemente a esse atraso administrativo no atendimento de uma demanda tão prioritária e, desde já, como via de regra, antecipa que uma omissão do poder público pode ensejar responsabilização criminal e cível também dos gestores na omissão por omissão de socorro, até mesmo homicídio. E você vai ver no próximo bloco. Ministério da Justiça quer acabar com visita íntima nos presídios federais. MPF é contra. Depois do intervalo, até já. Em agosto do ano passado, uma portaria do Ministério da Justiça proibiu as visitas íntimas para quem cumpre pena nos presídios federais. Mas em um parecer enviado ao Superior Tribunal de Justiça, o MPF considera que a restrição fere o direito dos presos à manutenção dos laços afetivos. Eles estão lá dentro, pagando pelos crimes que cometeram. Dá pra imaginar que a vida atrás das grades não é das mais fáceis, né? Ainda mais com superlotação, presídios em péssimas qualidades. Além disso, o Ministério da Justiça suspendeu a visita íntima para alguns presos de penitenciárias federais. Quem visita parentes não gostou da proibição. Já é prejudicado, tirando uma coisa que lhe é de direito, né? Não podem mais receber visitas íntimas presos considerados perigosos, que são líderes de organizações criminosas, quem cometeu crimes que coloquem em risco a própria integridade física, quem está em regime disciplinar diferenciado, em cela única, com maior grau de isolamento, e quem é membro de quadrilha ou bando envolvido em fuga e atos de violência no presídio. Eu acredito que essa medida pode sim ter em parte sua justificativa quando você considera os presos de alta periculosidade e tudo mais, porque eles podem gerar algum prejuízo talvez para o visitante, alguma coisa assim, até mesmo um prejuízo moral talvez, né? É a esposa dele, né? Tinha que visitar, é parente dele. Eu sei que ele fez coisa errada, tem que ser punido na forma certa, né? Agora, prender a esposa ou os parentes dele, visitar eles, né? Eu acho assim, tinha que dar essa liberdade, tinha que liberar essa oportunidade deles, né? A regra vale apenas para as 4 penitenciárias federais do país: Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho e Mossoró. O subprocurador-geral da República, Brasilino Pereira dos Santos, alerta que a visita íntima é um direito previsto em lei. Além de não concordar com a decisão do governo, acredita que é uma medida contraditória. Se a proposta da pena é recuperar essa pessoa, tenha paciência. Não é isolando-o da família que vai se conseguir que essa pessoa um dia se arrependa dos seus crimes. Né? O Ministério da Justiça argumenta que essas visitas têm sido usadas para troca de mensagens entre presos e familiares, servindo como ferramenta de coordenação e execução de ordens de organizações criminosas. Não muda nada, se for outra visita vai receber informação do mesmo jeito. Eu acho que é direito do cara ter uma visita íntima. O Ministério Público Federal também pensa assim e acredita que restringir a visita íntima fere o direito individual do preso de ser reinserido na sociedade. O MPF defendeu esse ponto de vista ao Superior Tribunal de Justiça. O Cícero veio visitar o filho dele, que está preso há 10 meses. O pai é contra suspender o direito à visita íntima. Eu tenho isso comigo, já que o danado está preso, então ele tem direito, porque como é que fica lá esse caboclo aí toda a vida aí sem essa ajuda? Eu não acho que não, eu acho que é certo ele ter essa visita. Os demais presos, e isso inclui os réus que fizeram delação premiada, continuam com direito à visita íntima. A mudança para esses detentos é que antes o encontro era a cada 15 dias e agora passou a ser uma vez por mês. Mas para o MPF, todos os presos devem ser tratados com respeito. A pessoa, quando ele entra num presídio, não se pode esquecer que se trata de um ser humano. O juiz não deu um decreto de castidade para ele.
Na fila do ônibus para ir visitar o irmão, preso há mais de 20 anos, Claudeci defende que todos os presos deveriam ter o direito à visita íntima. Eu acho que eles têm o direito, né? Já que eles estão pagando o que eles fez, ainda mais quem está há muito tempo preso. O Ministério Público Federal em São Paulo ajuizou ação contra o banco BNY Mellon para que sejam devolvidos mais de 8 bilhões de reais ao Fundo de Pensão dos Correios, o Postales. De acordo com o MPF, o banco, que era a única administradora financeira dos recursos do fundo, adquiriu investimentos com preços superiores aos que de fato valiam, provocando danos ao patrimônio do Postales. 130 mil participantes do fundo de pensão foram afetados. No Rio de Janeiro, 22 pessoas foram denunciadas por fraudes no INSS. Segundo o MPF, a organização criminosa recrutava pessoas saudáveis que apresentavam perícias falsas. O prejuízo passa dos 11 milhões de reais. O esquema foi descoberto durante a Operação Cardiopatas da Polícia Federal. O Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região urgência no julgamento sobre o leilão dos bens bloqueados do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e da mulher dele, Adriana Anselmo. Entre os bens retidos por ordem judicial estão uma casa, lancha, 3 automóveis e um jet ski, avaliados em mais de 12 milhões de reais. Para o MPF, não há dúvidas de que os bens são produtos de crime. E antes de acabar esse giro de notícias, uma última informação com a repórter Madeleine Machado. Madeleine, o que você tem pra gente? Eliane, eu tenho uma notícia aqui sobre a ação do MPF para combater o transporte ilegal de madeira no Amazonas. O MPF recomendou à Polícia Federal e ao IBAMA no Amazonas que intensifique a ação nos portos de Manaus, a capital do estado, fiscalizando todos os contêineres que passam por lá. Desde dezembro do ano passado, já foram apreendidos 444 contêineres com carga de madeira sem a documentação necessária. Essa madeira seria exportada para outros países. Até o momento, o IBAMA já aplicou 58 autos de infração, totalizando R$ 400 mil em multas. – 28 de janeiro é considerado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Sabe por quê? Quem explica é a repórter Galton Sepp, que está agora aqui comigo aqui no estúdio. Galton, como é que essa data se tornou um marco, então, no combate a esse tipo de crime? Oi, Eliane, há 14 anos, no dia 28 de janeiro, 4 servidores do Ministério do Trabalho foram mortos durante a fiscalização de fazendas em Unai, no estado de Minas Gerais. A partir de então, a data se tornou um marco na luta contra o trabalho escravo. Os mandantes do crime foram denunciados pelo Ministério Público Federal e condenados apenas que somam mais de 340 anos, mas continuam soltos aguardando decisão da Justiça. O MPF continua atento e esse é um tema prioritário. Isso porque, infelizmente, ainda existem muitos casos assim no Brasil. Só em 2017 foram realizadas 11 operações de resgate de trabalhadores e 74 ações penais foram instauradas para apurar denúncias de trabalho escravo. Essas ações de fiscalização não podem parar, Eliane. Não mesmo, Galton. E esse também é o tema de uma série de reportagens que nós vamos mostrar na semana que vem. O Interesse Público preparou uma cobertura especial sobre a atuação do MPF no combate ao trabalho escravo no país. Obrigada, Galton. Até a próxima. Obrigado, Eliane. Até a próxima. E veja no próximo bloco. Eles informaram que as obras para a restauração da estação ferroviária iniciarão nesse ano, com previsão de término nesse ano também. O Interesse Público volta já. Você sabia que idosos têm direito à passagem gratuita em ônibus interestaduais?
O Estatuto do Idoso garante a pessoas com 60 anos ou mais e renda igual ou inferior a 2 salários mínimos o direito de viajar sem pagar nada. As empresas de ônibus têm que reservar 2 vagas gratuitas por veículo. Se as vagas já estiverem preenchidas, a companhia tem que dar um desconto de no mínimo 50%. A violação desse direito pode dar reclusão e multa. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. A estação ferroviária de Goiânia em breve não será mais um prédio feio e abandonado no centro da cidade. As obras de restauração começaram depois que o Ministério Público do Estado instaurou um inquérito para apurar se houve omissão do município quanto à má conservação e uso do espaço. Em frente à estação ferroviária de Goiânia não tem mais trilhos nem movimento de passageiros. Os tapumes cercam todo o prédio, que é em estilo Art Deco e inaugurado há mais de 60 anos. No máximo se consegue ver a torre de relógio e uma amostra das paredes pichadas. Do lado de fora, ainda é possível avistar a presença de alguns moradores de rua, que antes dividiam o espaço da antiga estação com usuários de drogas que podiam ser vistos por todos os lados. Diante desse quadro e de inúmeras representações com denúncias de abandono, no final do ano passado, o Ministério Público Federal de Goiás instaurou um inquérito civil para apurar as ações de omissão ilícita devido ao estado de conservação e uso da estação ferroviária. Eles informaram que, após essa instauração do inquérito civil público, eles conseguiram um recurso da União e que as obras para restauração da estação ferroviária iniciarão nesse ano, com previsão de término nesse ano também. O prédio da estação ferroviária de Goiânia foi tombado pela União em 2003 como patrimônio histórico e arquitetônico, mas quem passa por aqui hoje não encontra nada da bela estrutura que tinha no passado. A obra de restauração já começou e a entrega está prevista para o mês de dezembro. A demora em corrigir a documentação da proposta para restaurar a estação ferroviária por parte da gestão anterior impossibilitou a inserção do município dentro do PAC Cidades Históricas previsto em 2013, o que fez com que Goiânia perdesse o prazo para receber os recursos federais para a reforma da estação. O ofício encaminhado à Secretaria de Cultura do Estado pelo Ministério Público, com prazo de 30 dias, pedia informações sobre as medidas tomadas pelo órgão. A obra foi licitada por intermédio do IFAM e o canteiro de obras já foi instalado, a obra já foi higienizada, cercada e está em fase então já de obras. O novo espaço será ampliado e irá servir como centro cultural, com uma galeria de arte e o arquivo histórico municipal que será criado, onde será possível realizar pesquisas e ter acesso a documentos históricos. Uma das peças que poderá ser visitada é a Ritinha, uma locomotiva da Estrada de Ferro Goiás, que foi originalmente levada para Anápolis e usada para trazer carregamentos de materiais durante a construção do trecho de Goiânia. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos a mais um giro de notícias com os nossos repórteres. Em Santa Catarina, a Justiça Federal condenou os proprietários e o município de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, a retirarem uma construção irregular situada dentro da área de proteção ambiental de Anhatomirim. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal e quem tem mais detalhes sobre esse caso é a repórter Janaína Toscan. O prazo de 30 dias para a retirada do imóvel está chegando ao fim e o não cumprimento da decisão prevê a aplicação de uma multa no valor de R$1.000 por dia. A sentença ainda determina a recuperação da área a ser feita pelos réus em projeto aprovado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, responsável pela APA. O município de Governador Celso Ramos também não pode mais conceder nenhuma licença para construção nessa área, principalmente em promontórios e costões, sob pena de multa de R$100.000. E, por fim, a Justiça também condenou os réus particulares ao pagamento de uma indenização de R$100.000 pelo tempo em que usufruíram ilegalmente da área de preservação permanente. Obrigada, Janaína. Em Alagoas, o MPF entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Novo Lino. Quem tem os detalhes é o repórter Augusto Viana.
José Everaldo Alves Barbosa é acusado de desviar dinheiro que deveria ter sido usado para construir uma creche orçada em R$1,5 milhão de reais. Quase R$300 mil já foram liberados para o início das obras, mas nada foi feito. A investigação revelou que a empresa contratada pela Prefeitura de Novo Lino não tinha sequer um funcionário registrado. O MPF pediu à Justiça a condenação do ex-prefeito, a devolução do dinheiro e ainda o bloqueio dos bens de todos os envolvidos. Eliane. Obrigada, Augusto. E o programa de hoje fica por aqui. Eu aguardo a sua sugestão pelo e-mail interessepublico@mpf.mp.br. As nossas reportagens estão no site mpf.mp.br. E você também pode rever o programa no YouTube, youtube.com/tvmpf. Muito obrigada pela companhia e eu te espero na semana que vem. Até lá, tchau!